Eu quero pedir para você abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2. E hoje nós vamos falar sobre a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes. E o tema da minha mensagem hoje vai ser a identidade da igreja. O que é ser igreja? Os irmãos já abriram? Atos capítulo 2, do verso 1 ao 13. Diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente do céu, um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos os que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elemitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, dos romanos aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Outros, porém, zombavam, dizendo: estão embriagados. Baixa a sua cabeça em oração. Senhor, estamos diante da Tua presença nesse dia, para adorar o Teu nome, para Te engrandecer, para Te exaltar, para buscar, Senhor, ser cheios do Teu Espírito, para vivermos conforme a Tua vontade, para cumprirmos a missão que o Senhor nos deu, para sermos de fato a Tua igreja na terra. Por isso clamamos: enche-nos hoje, enche-nos a cada dia, enche-nos ao longo da história, enche-nos do poder e da unção do Teu Espírito sobre nós, Senhor, para que possamos viver para a Tua glória e para o Teu louvor, porque sabemos que pela nossa força, pela nossa capacidade, pelo nosso próprio coração e mente, somos incapazes, a não ser se o Senhor, o Teu Espírito, se fizer isso dentro em nós. Por isso oramos, fala conosco, aviva o nosso coração, e nos enche do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu quero chamar a mensagem e a reflexão desse domingo de a identidade da igreja, porque aqui é onde é inaugurada a igreja do Senhor Jesus. Aqui começa uma nova era. Aqui começa a nossa era. A era do Espírito. A era onde experimentamos a era da igreja, o tempo da igreja. E falar de igreja é preciso, nesses dias, fazer algumas perguntas. O que é igreja? O que é o templo do Senhor? Qual é o lugar que Ele habita? Por exemplo, nós viemos nos encontrar com Deus nessa casa. Onde é o lugar de comunhão, tanto com Deus, quanto com os irmãos? É por acaso aqui o lugar onde a palavra de Deus é pregada? É esse lugar que é a igreja? Nós vamos caminhar para responder essas perguntas ao longo do sermão desse domingo. Mas de saída, eu digo logo para você que o Espírito Santo é enviado para a igreja para capacitá-la, para falar no poder do Espírito. E para experimentar uma comunhão, uma comunicação ainda não experimentada, não no poder do homem, não no poder da sociologia, mas no poder de Deus, no poder do Espírito. É a igreja sendo capacitada
capacitada para pregar e para viver. É o início dessa era, a era do Espírito, capacitando não somente reis, sacerdotes, profetas, mas capacitando todo o povo de Deus com poder para viver a vontade e a obra de Deus. O próprio Paulo chama, em 2 Coríntios 3,18, é dado início ao ministério do Espírito, o qual onde o Senhor nos revela o que é ser igreja. E eu queria então explicar o texto e a partir daí entendermos o que é a igreja nesse texto. Diz o texto que era dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Ela foi entregue na lei e nesse dia era o dia dos primeiros frutos. Os primeiros frutos da colheita de Israel eram então celebrados na festa de Pentecostes, mas durante o exílio ele ganha uma outra conotação quando eles começam a celebrar a entrega da lei, onde o Senhor entrega a lei para Moisés 50 dias depois da Páscoa. Então eles celebravam um momento onde Deus aparecia para Moisés com aqueles trovões, com aquela voz que vem do céu, com aquela revelação poderosa e entrega a palavra de Deus, a lei de Deus, naquele monte da presença, onde a lei era entregue para Moisés. Eles se reuniam para celebrar essa manifestação de Deus que abriu a era da lei. E nesse mesmo dia eles estão aqui reunidos como igreja, e é nesse mesmo dia que é aberto a era do Espírito, onde Deus se revela mais uma vez, onde vem o estrondo do céu, onde entra um vento impetuoso, onde o Espírito é derramado e Deus entrega a sua palavra agora pela boca dos discípulos. E era então o dia de Pentecostes, e eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, uma vez que o Senhor Jesus já tinha dado para eles a palavra: vão para Jerusalém e aguardem a promessa do Espírito. Não muito depois desses dias, ele disse no capítulo 1, nós estudamos aqui, o Espírito será derramado sobre vocês. E eles estavam em oração, eles tinham preparado a igreja, substituído Matias, esperando, a promessa vai se cumprir, quando em meio a uma dessas reuniões normais de oração, de repente, acontece um susto, uma coisa nova, algo inesperado, vem um som do céu. A primeira manifestação poderosa, espantosa, foi esse som, esse estrondo, essa explosão do céu. E entra como um vento impetuoso e enche toda a casa onde estavam assentados. E aquele vento poderoso, ele entra e eles começam a ver línguas distribuídas entre eles, línguas como de fogo, pousando sobre a cabeça de cada um deles, é o que diz o versículo 3, e essa é a segunda manifestação espantosa. Eles não só escutaram um estrondo, como eles olharam línguas como de fogo na cabeça de cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E agora, ele explica o que está acontecendo, porque será se era um incêndio? Foi uma explosão? Se fosse nos nossos dias, será se foi o bujão de gás que explodiu? E agora está pegando fogo na casa? O que foi que aconteceu? Jogaram uma bomba aqui, o fogo... Quem estava de fora, talvez se pudesse olhar o fogo, escutado o estrondo, pensou, há um incêndio naquela casa, mas... Versículo 2 deixa claro, não é incêndio. Esse incêndio é um incêndio provocado pelo próprio Deus, porque o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E quando eles estão ali, nessa manifestação poderosa, uma terceira manifestação espanta, porque quando eles começam a falar, tinham moradores de todas as regiões da terra. No versículo 5, ele chega a dizer assim: vindo
de todas as nações. Tinha gente de todas as partes da terra que vieram como judeus, distribuídos sobre as nações, e vieram celebrar a festa de Pentecostes. Mas quando eles ouviram a voz, aquela multidão afluiu, diz o versículo 6. E eles ficaram todos perplexos, espantados. Por que eles ficaram espantados? Tinha fogo, tinha um estrondo, e esse estrondo talvez os aproximou, aquele aparente incêndio os atraiu, mas quando eles começaram a ver, cada um conseguia ouvir na sua própria língua. E essa foi a terceira manifestação espantosa. Como é que esses galileus, e Galileu, numa expressão de como se fosse gente ignorante, sem estudo, é o que ele diz no versículo: vede, não são porventura galileus, mas eles conseguiam ouvir cada um no seu próprio dialeto. Era um momento histórico, na era do povo de Deus. Houve um momento onde ninguém se entendeu mais das nações. Isso aconteceu em Gênesis capítulo 11, por causa do pecado, houve Babel. A terra foi separada em nações. E agora, aquelas 70 nações iniciais, eles cada um foram divididos em diferentes línguas. E Deus que fez isso por causa do pecado. Mas agora Deus está fazendo o inverso. Ele está pegando as nações e fazendo com que aqueles que antes falavam em diferentes línguas, agora eles conseguem falar em uma língua só, na língua do Espírito, onde todos falam e todos se entendem. Deus uniu novamente as nações. É a nova era que se inicia sobre a terra. Era o cumprimento das promessas. Havia a esperança de um novo tempo. O reino se manifestaria, as nações se renderiam ao Senhor e o Espírito seria derramado sobre todos, inclusive sobre os gentios. Isaías 32:15 diz: vamos esperar, algo vai acontecer. As promessas dele diz: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Ainda em Isaías, no 44:3, diz: porque derramarei da água sobre o sedento, e torrente sobre a terra seca. Derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. O próprio Ezequiel ainda diz que: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentre vós um espírito, o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Havia uma promessa, havia promessas, eles esperavam essas promessas, e esse dia é o dia onde as promessas do derramamento do Espírito do Antigo Testamento se cumprem na história do povo de Deus. Não é à toa que Pedro, mais na frente, cita uma outra profecia de Joel, capítulo 2, quando ele diz: acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, falarão. É o cumprimento, eles estão dizendo, eles estão falando, eles estão profetizando para todas as nações. Por quê? Se cumpriu a profecia de Joel. E depois que eles estão ali reunidos, Babel é revertida. E eles agora recebem poder para falar a todas as nações. Está se cumprindo a promessa de Atos 1:8, quando ele diz, Atos 1:8, eu sempre sei de cor, mas agora eu não aguentei, não lembrei. Então vamos lá. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria e Judeia, e até os confins da terra. Está se cumprindo, eles agora receberam o poder de Deus para falar, e eles pregavam. É engraçado que a gente fica numa expectativa, vai ter um cumprimento final, lógico, onde todas as nações ouvirão, mas logo no primeiro momento, nos primeiros frutos, em Pentecostes, todas as nações já ouviram no poder do Espírito. O testemunho chegou a todos os povos, no primeiro dia, todas as nações ouviram do Evangelho, das grandezas de Deus, pelo poder
do Espírito. Eram de diferentes nações, como ele diz, eram gentes e nações de todos os povos, até que chega no versículo 12, diz todos atônitos, perplexos, interpelavam uns aos outros. O que é isso que vos diz? O que isso quer dizer? Outros, porém, zombavam e diziam, estão embriagados. Apesar de alguns ficaram perplexos, ouviam as grandezas de Deus que estavam sendo anunciadas e se maravilhavam. Outros zombavam, outros não criam, outros não recebiam. Eu quero dizer, meu querido irmão e querido amigo, o que é ser igreja? Uma vez que começa essa nova era, segundo a escatologia judaica daquela época, havia uma expectativa de que viria o Messias, e quando o Messias viesse, eles seriam livres do exílio, o Espírito seria derramado, os homens ressuscitariam e um reino se iniciaria. Nós, junto com os jovens, lemos Isaías durante a pandemia e olhamos essas promessas que se avançam pelos escritos do período exílico. Mas agora, o que está acontecendo? Está acontecendo que a primícia da ressurreição, Jesus Cristo. O reino começou porque o rei chegou. E o Espírito foi derramado sobre todas as pessoas. E quando o Espírito é derramado agora, um novo momento acontece na humanidade. Nós recebemos poder de Deus. Há poder do Espírito derramado sobre todos os crentes. A diferença é porque antes, esse poder para fazer milagres, esse poder de maravilhas, esse poder de pregar a palavra, de falar em nome de Deus, esse poder de testemunhar, era um poder exclusivo para sacerdotes, profetas e reis. Mas agora, o sacerdócio é real de todos os crentes. A mesma unção que estava sobre Davi está sobre você. A mesma unção que estava sobre Sansão está sobre você. A mesma que estava sobre Moisés está sobre você. Não há distinção. A mesma que está sobre os pastores está sobre você. Deus derramou abundantemente do seu Espírito para todos os crentes. Você pode viver uma vida cheia do poder do Espírito de Deus. Você pode dar um amém por isso, irmão? Temos uma experiência de viver no poder de Deus. Sabe por quê? Porque, volto para a minha pergunta inicial, o que é ser o templo? O que é ser igreja? Em primeiro lugar, uma vez que nós nos tornamos casa do Espírito, o Espírito habita em nós. Primeira identidade da igreja, nós, eu e você, nós juntos, as pessoas, nós somos o templo do Espírito. O Espírito de Deus, ele não habita nesse prédio. O Espírito de Deus não habita nos muros das lamentações em Jerusalém. O Espírito de Deus não habita em tabernáculo feito por mãos humanas, já falava Salomão. O Espírito de Deus habita dentro de você. Não é à toa que Romanos capítulo 8, versículo 9 diz que quem são os filhos de Deus? São aqueles que têm o Espírito. Aquele que é crente, ele se torna a casa do Espírito. Aquele que se converte ao Senhor, ele se torna a casa do Espírito. E aí ele passa a ser, como diz o próprio Paulo, ele passa a ser templo do Espírito. 1 Coríntios 6, 19. Não sabeis, pois que vós sois o templo, o tabernáculo do Espírito de Deus, diz Paulo aos Coríntios. Nós somos o templo. Deus habita em nós e há tanto privilégio em Deus habitar em nós. Se Deus habita em nós, irmãos, nós podemos ter uma relação pessoal com Deus. Sabia que você pode ser amigo de Deus? Sabia que Deus habita dentro de você e quando você está no trabalho, Deus está com você? Quando você está com a sua esposa, numa mesa de jantar, olhando nos olhos dela, Deus está com você.
quando você está atravessando uma enfermidade, seja no meio da pandemia, seja de coronavírus, seja dentro de uma UTI, seja entubado, sabe quem está lá com você? Deus está dentro de você. Deus atravessa a sua vida com você, porque você é templo do Espírito. Ser templo do Espírito me permite viver uma relação profunda, pessoal e íntima com Deus. Tanto que o Senhor Jesus, quando vai falar sobre a descida do Espírito, ele diz em João 14, do verso 16, ele diz assim: eu vou, mas voltarei para vós outros. Vos enviarei um outro Consolador. Nós podemos andar com Cristo com a mesma intimidade, ou até com intimidade maior do que os apóstolos quando andavam com Jesus encarnado na terra. Porque eu ando com Jesus hoje sim. Você anda com Jesus hoje sim. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Nós somos o templo do Espírito. E se Deus habita dentro de você, sabe o que acontece? O poder de Deus está dentro de você. Sabe, o mesmo poder que fez o mar se abrir para Moisés, o mesmo poder que fez Elias, Eliseu orarem pelos mortos, eles ressuscitarem, o mesmo poder que caminhou com Davi para vencer exércitos, o mesmo poder que criou os céus e a terra, ele habita dentro de você, no Espírito Santo. Você pode dar um amém por isso, irmãos? E a gente fica pensando numa hora dessa assim, para que temer se a gente crê numa coisa tão poderosa? Por que andar ansioso se há uma verdade tão profunda em saber de que eu sou o poder de Deus ambulante na terra? E esse poder que nós temos é um privilégio que nos ilumina para conseguir entender a palavra e que nos ilumina para conseguir viver a palavra, não de fora para dentro, como os fariseus tentavam viver, seguir uma lei e fazer leis para explicar a lei e não conseguiam viver a lei. Não, nós temos a lei impressa no nosso coração. O nosso coração se inclina hoje para fazer a vontade de Deus, porque não é meu mérito, é porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. E Ele me jogou num caminho de santificação que vai transformando o meu coração, vai transformando a minha mente. E esse poder ainda é um poder sobrenatural para viver milagres. Há o poder de Deus para andarmos em milagres hoje. Há Deus cuidando de ti, para fazer o suprimento do dia a dia, para cuidar dos enfermos, para operar milagres. Há o poder de Deus para vivermos milagrosamente na terra hoje, porque Deus está conosco. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Por isso, irmãos, nós precisamos viver uma vida, se somos templos cheios do morador, cheios do Espírito. Há uma ordem do Senhor para nós. Em Efésios capítulo 5, no verso 18, qual é a ordem? Ele diz: enchei-vos do Espírito. É uma ordem. Precisamos ser uma igreja cheia do Espírito. Precisamos ser crentes cheios do Espírito. Precisamos ser uma célula cheia do Espírito. Nós precisamos andar cheios do Espírito Santo de Deus. Enchimento não é uma experiência que acontece uma vez na vida. Ah, fui cheio. Agora eu me converti. A expressão, especialmente do verbo do grego no original, quando Paulo diz enchei-vos do Espírito, poderia ser bem traduzida, para ficar mais claro, enchei-vos a todo tempo do Espírito. É uma tarefa, é um gerúndio, é algo que tem que ser continuado. Eu tenho que viver me enchendo, entregando-me ao domínio do Espírito, ao poder do Espírito, a cada dia. Sua célula está cheia do Espírito?
Está na hora da gente se reunir como célula e dizer, vamos buscar do Espírito, vamos deixar o Espírito governar, vamos deixar o Espírito falar através de cada um, vamos orar e pedir que o Espírito se mova e que seja a sua manifestação, seja palpável no nosso meio. Precisamos das nossas reuniões cheias do Espírito, da nossa vida cheia do Espírito. Quando você vai fazer a edificação ou louvor na célula, você depende do Espírito para isso. Você entende que precisa se preparar, buscar, se encher, para que o Espírito se mova, para que o Espírito faça, e não simplesmente a sua mente, a sua vontade, a sua capacidade. Às vezes, talvez precisamos até nos calar, porque falamos demais pela carne, para dizer, vamos nos calar e vamos pedir direção de Deus. Vamos orar. Vamos deixar o Espírito fazer. Mas em segundo lugar, se somos o templo do Espírito, em primeiro lugar somos o templo do Espírito, em segundo lugar somos a comunidade do Espírito. Quando Babel é revertida e as nações que antes tinham diferentes línguas, agora passaram a falar novas línguas, e eles começaram a se entender cada um na sua própria língua. Significa que a natureza da igreja é essa reversão na terra. Uma terra onde o pecado trouxe tantas desarmonias, trouxe guerras, trouxe brigas entre homens e mulheres, trouxe diferenças, trouxe o racismo, trouxe o machismo, trouxe o feminismo. A gente vai criando barreiras e bandeiras e línguas e vai nos separando. Mas a igreja é o lugar onde as guerras do mundo se revertem em harmonia. É esse lugar que é a igreja. A igreja é o lugar onde estranhos viram irmãos. A igreja é a comunidade onde o meu problema é o teu problema, e o teu problema é o meu problema. Somos um só povo. Por isso, a unidade é algo fundamental, está na própria natureza da igreja. A igreja não é vir para cá e escutar um sermão de domingo. Amém, glória a Deus, que boa palavra, que louvor lindo, o ar-condicionado está gostoso, nós botamos até mais 2 agora recente para gelar lá em cima. Oh, que bênção a igreja. Igreja não é isso, irmão. Igreja é mais do que isso. Igreja me coloca dentro de uma comunidade, por isso as células, por isso o discipulado pessoal. Por exemplo, meu amigo Fábio, está aqui bonito, de máscara preta, chegando na nossa igreja, chegando na nossa célula. Agora a gente se encontra dia de sexta-feira, a gente toma um café, a gente bate o papo, a gente estuda a Bíblia. A gente vai não só alinhando o que a gente crê, a gente vai alinhando o coração. Porque é comunidade. Por isso que quando a irmã Ana Lídia, que está atravessando uma luta contra uma enfermidade, contra o câncer, toda a igreja se manifesta para pagar a conta da cirurgia, vamos lutar, vamos tirar sangue. Por quê? Porque o problema dela não é dela, é nosso. Somos um só povo, somos profundamente unidos. Não é pelo o poder do Estado governando isso, não é pelo poder de uma liderança, é o Espírito que nos uniu, é pelo poder sobrenatural. Porque quando eles falaram em línguas estranhas, digamos assim, em outras línguas, estranhas a eles, e todos passaram a entender, isso não foi pelo poder do homem, foi pelo poder de Deus. Por isso nós precisamos entender que a obra do Espírito faz de nós sacerdotes, todos nós sacerdotes. Você não pode achar que vem para cá para receber, quando o Espírito é derramado sobre todos, todos começaram a falar e ministrar, e todos receber. Sabe o que significa isso? Você recebeu o Espírito Santo para ministrar. Por isso que na célula a gente não prega. Quando a gente reúne na célula, o que a gente espera que aconteça? Hein, gente? A gente faz perguntas e não afirmações, para que todos falem, porque nós cremos que todos são cheios do Espírito, e que todos foram cheios do Espírito para falar, para ministrar uns nos outros. E assim, por isso que nós discipulamos e estimulamos um ao outro, discipular, cuidar de alguém, ensinar alguém a caminhar na fé. Por quê? Porque todos precisam ministrar.
Porque a unção foi derramada sobre todos. Não é que uns são sacerdotes, outros não são. Todos nós somos ministros da parte de Deus. Por isso que a igreja tem tudo a ver com discipulado, com célula, com coração, com alma. Porque todos estarão ministrando uns nos outros. É para isso que somos cheios do Espírito. E é quando nós nos dedicamos a isso, é que Deus tem intenção de nos encher ainda mais. De nos capacitar ainda mais. Quer ser cheio do Espírito? Viva a comunhão, sirva as pessoas, ministre as pessoas, porque Deus vai encher a tua boca com as palavras, assim como encheu a boca dos discípulos em Pentecostes. Deus te chamou. Na conversão, não existe dom de crente de banco. Por que eu fui chamado? Eu fui chamado para ser crente de banco. Eu só vou na igreja. Não existe esse dom na Bíblia. Quando o Espírito te encheu, Ele te encheu para que você sirva. Para que você discipule alguém, para que você lidere a célula, para que você cuide de pessoas, para que você pregue a palavra, para que você evangelize os seus amigos. Ele te chamou e te enviou. Ninguém é chamado para não ser enviado. Todos os discípulos de Jesus são chamados para serem enviados. Por isso, obedeça o teu chamado. Porque quando o Espírito nos chamou, Ele derramou sobre nós, pelo seu Espírito, amor. O amor da igreja é um amor sobrenatural, não é um amor natural. O amor que nós temos no coração é um amor que vem do Espírito, é um amor que vem de Deus. Por isso que eu consigo amar Chico, que começou uma sala nova na escola dominical, né, Chico? De bibliologia, quer conhecer a Bíblia, conhecer os livros, conhecer, no final das contas, sabia ler a Bíblia no culto, essas coisas, saber quais são os livros, um pouco de cada um. Tem a turma do Chico todo domingo a partir das 9, né? E se quiser aprofundar ainda mais, vem para o seminário, estudar aqui com a gente, segunda e quinta, aqui na igreja. Mas, todos nós fomos chamados, foi colocado sobre nós um amor sobrenatural do Espírito de Deus. Por isso que eu amo Chico, por isso que talvez tenha uma experiência sua, com certeza. Quando a gente viaja, e a gente vai, encontra um irmão, e ele diz, eu sou crente, ou vai numa outra igreja, a gente se sente tanta afinidade. Alguém já passou por essa experiência aí? Você sente tanta afinidade, parece que você encontrou um irmão mesmo, né? Um parente. Não é natural, gente. Tudo isso é espiritual, é no poder do Espírito. Porque o amor de Deus que é derramado em nossos corações. E nós precisamos ter amor intenso uns pelos outros. Não é aquele irmão que chega depois que começar o culto e sai antes do culto acabar, porque eu não quero falar com ninguém. Ei, ser igreja é justamente querer falar com o irmão. A gente vem para cá com dois objetivos. A gente vem para expressar nosso amor por Deus e a gente vem para cá para expressar o nosso amor pelo outro, para dizer, Tiago, estava com saudade. Isso é igreja. E por fim, o Espírito Santo de Deus, ele é derramado sobre nós para nos fazer testemunhas. Para nos fazer testemunhar no poder do Espírito. O Espírito ele foi derramado e os capacitou para falar. E o que eles falavam? Diz o texto, eles falavam das grandezas de Deus. Eles começaram a anunciar o Evangelho no poder do Espírito. Esse era o grande propósito. É isso que era derramar sobre vós poder. Para quê? Para pregar, para testemunhar. A igreja é uma comunidade de missão. A igreja tem a tarefa de pregar a palavra de Deus cheio do Espírito em toda parte. No trabalho, na escola, para os familiares. Irmão, sério mesmo. Você não tem o direito de conhecer o Evangelho que você conhece. E por isso você está aqui. E não compartilhar com as pessoas ao seu lado. Eu fico imaginando, sei que isso é fictício, não é doutrina, nem é Bíblia. É só uma ilustração. Você chegar no grande tribunal de Cristo. Lá diante do trono branco, você e o seu melhor amigo. Você indo para o céu e o teu melhor amigo te dizendo, rapaz, tu nunca me disse nada, safado. Eu vou para o inferno, passei a vida do teu lado.
E não é isso que muitas vezes você está fazendo. Você pegou a sua fé porque a sociedade está impondo e dizendo, não, a fé é algo que é para ser colocado no âmbito pessoal. Aí você simplesmente faz a sua fé aqui dia de domingo, mas o nosso cristianismo não permite que a gente viva a nossa fé no âmbito pessoal. Porque fé que não interfere a maneira que eu trabalho, fé que não interfere a maneira que eu trato a minha esposa, o meu marido, fé que não interfere a maneira que eu trato meus funcionários, fé que não interfere a maneira que eu lido com os meus amigos, não é fé verdadeira. É no máximo uma superstição. Porque a fé cristã muda tudo em mim. E nesse contexto de mudar tudo em mim, ele me faz testemunho. Por isso que para nós, multiplicação continua sendo tarefa final da célula. É ganhar vida. Às vezes, muitas das nossas células parou de evangelizar, virou um grupinho de amigos. A gente gosta, a gente come cachorro quente e pizza e tal, é tão legal. Irmão, mas se você parou de evangelizar, você perdeu o propósito, você perdeu a missão. E se você quer ser cheio do Espírito, Ele quer encher do Espírito células evangelizadoras. Ele quer encher do Espírito homens e mulheres evangelizadores, que testemunham para cumprir a missão, porque essa é a tarefa. Porque esse é o alvo. Talvez você se lembre que você, principalmente os mais antigos, que hoje são líderes de célula, você tinha os 3 amigos, você encontrava com eles toda semana, você compartilhava a palavra com eles, às vezes de maneira discreta, se relacionando. Isso ficou para trás, irmãos. Se isso ficou para trás para você, hoje é dia de se arrepender. Porque essa é a tarefa. E o Espírito te capacita para isso. Porque a gente às vezes se permite fazer com que a vontade de ganhar dinheiro, a vontade de ter sucesso profissional, a vontade de assistir uma série de Netflix, ela vai consumindo tanto o nosso tempo, que a gente deixa de fazer o que deveria ser a nossa maior missão da nossa vida, que é testemunhar Jesus a todas as nações. E por isso, pela nossa falta de propósito e visão, muitas vezes temos perdido a unção. Está na hora de voltar. Queria chamar Jean e a gente terminar orando, junto com o Ministério de Louvor. E se hoje é o dia do teu arrependimento e você quer ser cheio do Espírito, te convido a clamar. Clame. Senhor, me enche. Me enche mais uma vez. Eu me arrependo. Hoje é dia de recomeçar. Eu vou voltar. Sair daqui com a firme propósito de recomeçar. Eu gostaria de te chamar aqui na frente para uma decisão de fé, mas como a pandemia não me permite, se você quiser ajoelhe-se onde você está, ou levante as suas mãos bem alto, mas clame a Deus agora, dizendo: Senhor, hoje enche-me do teu Espírito mais uma vez. Vamos orar, fica de pé onde você está. Clame ao Senhor. Ó Santo Espírito de Deus, nos rendemos diante do teu altar e clamamos: enche-nos mais uma vez, ó Espírito. Enche-nos da tua presença, do teu poder, Santo Espírito. Se não for por ti, ó Espírito, se não formos cheios do Senhor, se não formos pela tua capacidade, aonde iremos nós? O que faremos nós? Se não for no poder do teu Espírito, Senhor. Clamamos: aviva a nossa igreja, aviva as nossas células, aviva nossas vidas, aviva a minha vida, Senhor. É o clamor da tua igreja nesse domingo. Enche-nos como o Senhor encheu em Pentecostes, como o Senhor nos ordenou a sermos sempre cheios. Enche-nos, Senhor, enche-nos do teu Espírito. Esse é o clamor dessa igreja, esse é o clamor desse povo, esse é o clamor do nosso coração. Nos enche do teu Espírito, marca a nossa história mais uma vez.
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Espírito Santo do Senhor, te move neste lugar, Senhor. Enche cada coração aqui neste lugar. Capacita teu povo para testemunhar. Capacita teu povo. Capacita teu povo. Capacita teu povo. Capacita teu povo, Senhor. Capacita teu povo. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar com teu fogo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Oh, Senhor, estamos nesse tempo de oração e de clamor no final desse culto, clamando, Senhor, enche-nos do teu Espírito, enche a cada irmão, Senhor, que está aqui conosco nesse culto, a cada irmão que participa conosco pelas redes sociais, enche agora e marca com a unção do teu Espírito. Aquece o coração, aviva a alma, quebranta a mente. Senhor, o meu clamor nessa manhã é que o teu Espírito, Senhor, se mova sem medida na nossa comunidade, nas nossas células. Derrama dos teus dons, derrama dos dons poderosos
para que a tua igreja avance, dons de pregar, dons de socorro, dons de milagre. Derrama, meu Deus, dons poderosos no meio da tua igreja. Levanta homens e mulheres cheios do Espírito, os ministros do Senhor por toda parte. Derrama sobre nós uma igreja cheia do Senhor. Que ao abrir das suas bocas, Senhor, seja perceptível a graça que vem do Senhor. Que nas nossas reuniões de célula haja um ambiente poderoso da tua presença. Que na adoração, ao levantarmos o nosso louvor, uma percepção clara de que o Senhor habita o templo. Meu Deus, clamamos a Ti, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Sem o Teu Espírito, que somos nós, Senhor. Por isso nós Te clamamos e Te invocamos na Tua presença, em oração, em o nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre. Amém, amém.